A interpretação dos sonhos por Sigmund Freud. As fontes psicológicas dos sonhos, parte 2. As autoridades são de uma rara unanimidade. As exceções serão tratadas mais adiante, ao expressarem opiniões dessa natureza sobre os sonhos, e esses julgamentos levam diretamente a uma teoria ou explicação específica da vida onírica. Mas é chegado o momento de eu deixar a generalidade e apresentar em seu lugar uma série de citações de vários autores, filósofos e médicos sobre as características psicológicas dos sonhos. Segundo Lemone, em 1855, a incoerência das imagens oníricas constitui a característica essencial dos sonhos. Maury, em 1878, concorda com ele. Spita cita uma afirmação de Hegel segundo a qual os sonhos são destituídos de qualquer coerência objetiva e razoável. Mesmo Vogt, em 1875, cuja teoria está longe de considerar a atividade psíquica durante o sono destituída de propósito, fala no relaxamento, na desconexão e na confusão da vida ideacional, que no estado de vigília se mantém unida pela força lógica do ego central. Fechner, em 1889, afirmou: é como se a atividade psicológica tivesse sido transportada do cérebro de um homem sensato para de um cérebro de um homem idiota. Radstock, em 1879, afirma: de fato, parece impossível descobrir quaisquer leis fixas nessa atividade louca, depois de se furtarem ao rigoroso policiamento exercido sobre o curso das representações de vigília pela vontade racional e pela atenção. Os sonhos se dissolvem num louco redemoinho de confusão. Hildebrandt, em 1875, afirma: que saltos surpreendentes o sonhador é capaz de dar, por exemplo, ao extrair inferências. Com que calma se dispõe a ver as mais familiares lições da experiência viradas pelo avesso. Que contradições risíveis está pronto a aceitar nas leis da natureza e da sociedade, antes de, como se costuma dizer, as coisas irem além de uma piada e antes que a tensão excessiva seja controversa e o desperte. Calculamos sem nenhum escrúpulo que 3 vezes 3 são 20. Não ficamos nem um pouco surpresos quando um cão cita um verso de um poema, ou quando um morto anda até o seu túmulo com as próprias pernas, ou quando vemos uma pedra flutuando na água. Dirigimo-nos solenemente numa importante missão. Até o Ducado de Bernburg ou até o Principado de Liechtenstein, inspecionamos as suas forças navais, ou somos persuadidos a nos listar em exércitos do rei Carlos, pouco antes de uma batalha. Binns, em 1878, tendo em mente a teoria dos sonhos que se baseia em impressões como essas, escreve: o conteúdo de pelo menos 9 entre 10 sonhos é absurdo. Neles reunimos pessoas e coisas que não têm a menor relação entre si. No momento seguinte, há uma mudança no calendoscópio e somos confrontados com um novo agrupamento, ainda mais sem nexo e louco, se é que isso é possível, do que o anterior. E assim prossegue o jogo mutável do cérebro adormecido de forma incompleta, até que despertamos, levamos a mão à testa e ficamos imaginando se ainda possuímos a capacidade para ideias e pensamentos racionais. Maury, em 1878, afirma: encontra-se um paralelo para a relação entre as imagens oníricas e os pensamentos de vigília que há de ser altamente significativo para os médicos, e considera que os sonhos, além disso, são um pensamento ressonante. Quase não chega a ser necessário citar os autores que repetem a opinião de Maury em relação às várias funções mentais superiores. Strumpel, em 1877, por exemplo, observa que nos sonhos mesmo, é claro, onde não há contrassenso evidente, há um eclipse de todas as operações lógicas da mente que se baseiam em relações e conexões.
Spita, em 1882, declara que as representações que ocorrem nos sonhos parecem estar inteiramente afastadas da lei da causalidade. Radstock, em 1879, e os outros autores insistem na fraqueza do julgamento e de inferência características nos sonhos. Segundo Jo, em 1896, não existe faculdade crítica nos sonhos, nenhum poder de corrigir um grupo de percepções mediante referência ao conteúdo geral da consciência. Observa o mesmo autor que toda espécie de atividade consciente ocorre nos sonhos, mas apenas de forma incompleta, inibida e isolada. As contradições entre os sonhos e o nosso conhecimento de Virgília são explicadas por Stricker em 1879, e muitos outros como contradições que se devem ao esquecimento de fatos nos sonhos ou o desaparecimento de relações lógicas entre as representações, e assim por diante. Não obstante, os autores que costumam adotar uma visão tão desfavorável do funcionamento psíquico nos sonhos admitem ainda que resta neles um certo resíduo de atividade mental. Isto é explicitamente admitido por Wundt, cujas teorias exerceram uma influência significativa em muitos outros pesquisadores neste campo. Qual é, poder-se-ia perguntar, a natureza do resíduo da atividade mental normal que persiste nos sonhos? Há um consenso mais ou menos geral de que a faculdade reprodutiva, a memória, parece ser a que menos sofre ou até a que se mostra com certa superioridade a esta mesma função na vida da Virgília. Embora parte dos absurdos dos sonhos pareça explicável pela propensão da memória a esquecer. Na opinião de Spita, em 1882, a parte da mente que não é afetada pelo sono é a vida dos ânimos, e é esta que dirige os sonhos. Por ânimo, ele deve querer dizer o conjunto estável de sentimentos que constitui a mais íntima essência subjetiva de um ser humano. Schutz, em 1893, acredita que uma das atividades mentais que atuam nos sonhos é a tendência a submeter o material onírico a uma reinterpretação em termos alegóricos. Também Siebeck, em 1877, vê nos sonhos uma faculdade mental de interpretação mais ampla, que é exercida sobre todas as sensações e percepções. Há uma dificuldade especial em avaliar a posição que ocupa nos sonhos, o que constitui aparentemente a mais elevada das funções psíquicas, a consciência, visto que tudo o que sabemos dos sonhos provém da consciência, então não pode haver dúvida de que ela persiste neles. Contudo, Spita, em 1882, acredita que o que persiste nos sonhos é apenas a consciência e não a autoconsciência. Delbo, em 1885, no entanto, se confessa incapaz de perceber esta distinção. As leis de associação que regem a sequência de representações são válidas para as imagens oníricas. De fato, sua predominância é ainda mais nítida e acentuadamente expressa nos sonhos. Os sonhos, afirma Strumpel em 1877, seguem o seu curso, ao que parece, segundo as leis, quer das representações simples, quer dos estímulos orgânicos que acompanham tais representações. Isto é, sem serem de forma alguma afetados pela reflexão, pelo bom senso, pelo gosto estético ou pelo julgamento moral. Os autores cujos pontos de vista estou agora apresentando retratam o processo da formação dos sonhos mais ou menos da seguinte maneira: a totalidade dos estímulos sensoriais gerados durante o sono, a partir das várias fontes que eu já enumerei, desperta na mente, em primeiro lugar, diversas representações que aparecem sob a forma de alucinações, ou mais apropriadamente, segundo Wundt, de ilusões, em vista de sua derivação de estímulos externos e internos.
Essas representações vinculam-se de acordo com as leis da associação e, de conformidade com as mesmas leis, invocam outra espécie de representações ou imagens. Todo esse material é então trabalhado na medida em que ele o permite, pelo que ainda resta das faculdades mentais de organização e pensamento de ação. Tudo o que resta a descobrir são os motivos que decidem se a convocação das imagens decorrentes de fontes não externas se processará por uma cadeia de associações ou por outra. Já se observou muitas vezes, no entanto, que as associações que ligam as imagens oníricas entre si são de natureza muito especial e diferem das que funcionam no pensamento durante o dia. Assim, Vogt, em 1875, escreve: nos sonhos, as associações parecem travar uma luta livre, de acordo com semelhanças e conexões fortuitas que mal são perceptíveis. Todos os sonhos estão repletos desse tipo de associações desalinhadas e superficiais. Maury, em 1878, atribui enorme importância a essa característica, de maneira pela qual as representações se vinculam nos sonhos, uma vez que ela lhe permite traçar uma analogia muito estreita entre a vida onírica e certos distúrbios mentais. Ele especifica duas características básicas: une a ação e a espontaneidade, e o automático do espírito. O próprio Maury apresenta dois excelentes exemplos de sonhos que ele mesmo teve, nos quais as imagens oníricas se ligavam meramente por meio de uma semelhança no som das palavras. Certa vez, ele sonhou que estava em uma peregrinação a Jerusalém, ou a Meca. Após muitas aventuras, viu-se visitando o químico Peltier, que, depois de conversar um pouco, deu-lhe uma pá de zinco. Na parte seguinte do sonho, ele se transformou em uma espada de lâmina larga. Em outro sonho, estava andando por uma estrada e lendo um número de quilômetros nos marcos. A seguir, encontrava-se numa mercearia, onde havia uma grande balança e um homem punha nela pesos de quilogramas para pesar Maury. Disse-lhe então o merceeiro: o senhor não está em Paris, mas na ilha de Gilolo. Seguiram-se várias outras cenas, nas quais ele viu uma lobélia e depois o general Lopes, sobre cuja morte ele leu um pouco antes. Finalmente, enquanto jogava loto, acordou. Devemos, no entanto, estar preparados para constatar que não passou sem contradição essa baixa estimativa de funcionamento psíquico nos sonhos, embora não seja fácil contradizer este ponto. Por exemplo, Spita, em 1882, um dos depreciadores da vida onírica, insiste que as mesmas leis psicológicas que regem a vida da vigília também se aplicam aos sonhos. E outro, Dugas, declara que o sonho não é irracional nem pura irracionalidade. Porém, tais afirmações têm pouco valor, na medida em que os seus autores não fazem nenhuma tentativa de conciliá-las com as suas próprias descrições da anarquia psíquica e da ruptura de todas as funções que predominam nos sonhos. Parece, contudo, ter ocorrido a alguns outros autores que a loucura dos sonhos talvez não seja desprovida de método e possa até ser simulada, como a de um príncipe dinamarquês sobre o qual se fez um arguto julgamento. Esses últimos autores não podem ter julgado pelas aparências, ou então a aparência a eles apresentada pelos sonhos deve ter sido diferente. Assim, Ellis, em 1899, sem se deter no aparente absurdo dos sonhos, refere-se a eles como um mundo arcaico de vastas emoções e pensamentos imperfeitos, cujo estudo talvez nos revele estágios primitivos da evolução da vida mental.
O mesmo ponto de vista é expresso por Sully, em 1893, numa forma que é ao mesmo tempo mais abrangente e mais perspicaz. Suas palavras merecem ainda mais atenção, tendo-se em mente que ele talvez estivesse mais frequentemente convencido do que qualquer outro psicólogo de que os sonhos têm um significado disfarçado. A literatura sobre o assunto mostra, assim, uma gama muito ampla de variação quanto ao valor que ela atribui aos sonhos como produtos psíquicos. Essa amplitude se estende desde o mais profundo menosprezo, do tipo com que nos familiarizamos, passando por indícios de uma valorização ainda não revelada, até uma supervalorização que coloca os sonhos numa posição muito mais elevada do que qualquer outra função da vida da Virgília. Hildebrand, em 1875, afirma que, como já vimos, resumiu todas as características psicológicas da vida onírica em 3 antinomias. Vale-se de 2 pontos extremos dessa faixa de valores para compor o seu terceiro paradoxo. Trata-se de um contraste entre uma intensificação da vida mental, uma acentuação dela que não raro corresponde ao virtuosismo, e por outro lado, uma deterioração e um enfraquecimento que muitas vezes submergem abaixo do nível da humanidade. Em relação à primeira, poucos há entre nós que não possam afirmar por nossa própria experiência que, vez por outra, surge nas criações e tramas do gênio dos sonhos tal profundeza e intimidade da emoção, uma delicadeza do sentimento, uma clareza de visão, uma sutileza de observação e tal do brilho de espírito, que jamais alegaríamos ter permanentemente ao nosso dispor em nossa vida da Virgília. Há nos sonhos uma encantadora poesia, uma alegoria arguta, um humor incomparável e uma rara ironia. O sonho contempla o mundo à luz de um estranho idealismo, e muitas vezes realça os efeitos do que vê pela profunda compreensão da sua natureza essencial. Retrata a beleza terrena ante nossos olhos num esplendor verdadeiramente celestial e reveste a dignidade com a mais alta majestade. Mostra-nos os nossos temores cotidianos da mais aterradora forma e converte o nosso divertimento em piadas de uma pungência indestrutível. E algumas vezes, quando estamos acordados e ainda sob pleno impacto de uma experiência como essa, não podemos deixar de sentir que jamais em nossa vida o mundo real nos ofereceu algo que lhe fosse equivalente. Podemos muito bem perguntar se os comentários depreciativos citados nas páginas anteriores e esse entusiástico elogio têm alguma possibilidade de estar relacionado com a mesma coisa. Será que algumas das nossas autoridades desprezam os sonhos disparados a outras, ou os profundos e mais sutis? E se ocorrerem sonhos de ambas as espécies, sonhos que justificam ambos os julgamentos, não seria um desperdício de tempo buscar qualquer característica psicológica distintiva nos sonhos? Não será bastante dizer que nos sonhos tudo é possível, desde as mais profundas degradações da vida mental até uma exaltação dela, que é rara nas horas da vida da Virgília? Por mais conveniente que fosse uma solução desse tipo, o que se opõe a ela é o fato de que todos os esforços para pesquisar o problema dos sonhos parecem basear-se na convicção de que realmente existe uma característica distintiva, que é universalmente válida em seus contornos essenciais e que limparia do caminho essas aparentes contradições. Não há dúvida de que as realizações psíquicas dos sonhos receberam um reconhecimento mais rápido e mais caloroso durante o período intelectual que agora ficou para trás, quando a mente humana era dominada pela filosofia, não pela ciência natural exata. Declarações como a de Schubert em 1814, de que os sonhos constituem uma libertação do espírito em relação ao poder da natureza externa, uma liberação da alma dos grilhões dos sentidos, e outros comentários semelhantes, como o do jovem First em 1864, e de outros autores, todos os quais retratam os sonhos como uma elevação da vida mental a um nível superior.
A introdução do modelo de pensamentos científicos trouxe consigo a reação na apreciação dos sonhos. Os autores médicos, em especial, tendem a considerar a atividade psíquica nos sonhos trivial e desprovida de valor, enquanto os filósofos e os observadores não profissionais, os psicólogos amadores, cujas atribuições para esse assunto específico não devem ser desprezadas, têm conservado numa afinidade mais estreita com o sentimento popular, a crença no valor psíquico dos sonhos. Quem quer que se incline a adotar uma visão depreciativa do funcionamento psíquico nos sonhos, preferirá naturalmente atribuir a fonte deles à estimulação somática, ao passo que os que acreditam que a mente preserva ao sonhar a maior parte das suas capacidades de vigília não têm nenhuma razão, é claro, para negar que o estímulo ao sonho pode surgir dentro da própria mente de quem sonha. Entre as faculdades superiores que até uma sóbria comparação pode inclinar-se a atribuir à vida onírica, a mais acentuada é a da memória. Já examinamos longamente as provas nada incomuns em defesa desse ponto de vista. Quanto a outro ponto de superioridade da vida onírica, muitas vezes louvado pelos autores mais antigos, ou de que ela se eleva acima da distância no tempo e no espaço, pode-se facilmente demonstrar que ele não tem base nos fatos. Como frisa Hildebrandt em 1875, essa vantagem é ilusória, pois o sonhar se eleva acima do tempo e do espaço precisamente da mesma forma que o pensamento de Virgília, e pela simples razão de que ele é apenas uma forma de pensamento. Tem-se alegado em defesa dos sonhos que eles desfrutam ainda de uma vantagem sobre a vida da Virgília em relação ao tempo, que são independentes da passagem do tempo ainda sobre outro aspecto. Sonhos como os que teve Maury com o seu próprio aguilhotinamento parecem indicar que um sonho é capaz de comprimir um espaço muito maior do que o da quantidade de material representativo com que pode lidar a nossa mente em estado de vigília. Essa conclusão, no entanto, foi contestada por vários argumentos, desde o trabalho de Lelohan em 1894 e Egger em 1895 sobre a duração aparente dos sonhos. Desenvolveu-se um longo e interessante debate sobre o assunto, mas parece improvável que a última palavra já tenha sido dita acerca dessa questão sutil e das profundas implicações que ela envolve. Relatos de numerosos casos, bem como a coletânea de exemplos elaborada por Charbonnier em 1897, parecem tornar indiscutível o fato de que os sonhos são capazes de dar prosseguimento ao trabalho intelectual diurno e levá-lo a conclusões que não foram alcançadas durante o dia, e que podem resolver dúvidas e problemas, constituir fonte de uma nova inspiração para os poetas e compositores musicais. Mas, embora o fato seja indiscutível, suas implicações estão abertas a muitas dúvidas que levantam questões de princípio. Por fim, considera-se que os sonhos têm o poder de adivinhar o futuro, e temos aqui um conflito em que o ceticismo quase insuperável se defronta com asserções repetidas e com a obstinação. Sem dúvida alguma, estaremos agindo com certo ao não insistir que esse ponto de vista não tem nenhum fundamento nos fatos, pois é possível que dentro em breve muitos dos exemplos citados venham a encontrar explicação no âmbito da psicologia natural.